E a paz de Deus e Jesus que faça a desejo de nós. Que assim seja. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos da nossa igreja. Pedindo permissão para Deus, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual André e a espiritualidade trabalhadora da casa. Prece de Jesus. Pai, agradecidos somos por tudo que nos tem ofertado. Bem-aventurados recebemos nossos alimentos. Nós te rogamos para que nos ampare em nossos deveres, a fim de que sejamos merecedores de usufruto dessas águas limpas. Imploramos-te para que o frescor do teu amor nunca nos deixe sem receber o néctar substancioso da fonte viva que nos faz sentir que a vida tem valor inestimável. Que aos teus olhos misericordiosos possamos ter de ti a oportunidade derradeira de receber a grande luz que consola corações oprimidos e necessitados da tua sabedoria. Que a tua justiça sempre nos alcance, remetendo-nos graças já conquistadas e forças para nos conduzirmos com honradez naquelas tantas que necessitamos corrigir. Que o nosso olhar possa alcançar os teus desígnios, que a compreensão de nossos erros nos dê o ponto de reajuste necessário para a nossa resignação. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Assim, em nome de Deus Jesus, com assistência do nosso mentor espiritual Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada com o nosso irmão Wagner, e que Deus o abençoe. Que assim seja. Queridos irmãos, boa noite. É muito bom retornar, falar sobre a doutrina espírita e hoje falar sobre o perdão. Talvez a minha missão não seja muito simples, principalmente quando a gente olha o perdão da ótica desta existência, da ótica aqui da Terra, considerando esta existência. Mas o Espiritismo, que é essa doutrina consoladora, vem nos mostrar sempre um caminho novo, um caminho de luz e que nos dá um norte para a nossa vida e nos ensina muito. Então, hoje, vamos buscar fazer uma reflexão sobre o perdão dentro da ótica espírita e entendendo que, sim, é preciso perdoar. Vamos trazer inicialmente aqui alguns conceitos básicos sobre o perdão. Tá? Perdão é o esquecimento total das ofensas recebidas. Esse esquecimento total não necessariamente é o esquecimento do fato em si, mas é o esquecimento daquele sentimento ruim que aquele fato, que aquela pessoa envolvida nos traz. Então, o perdão sincero, ele passa por esse esquecimento, por aquilo não me afetar mais, por aquilo não me trazer mais consequências negativas. E um outro conceito importante é que o Evangelho vai nos recomendar a perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. De posse desses dois conceitos, vão nos surgir alguns questionamentos, né? E muitas vezes é difícil a gente enxergar como é que eu vou perdoar uma ofensa grave, um crime grave. O perdão, ele é um processo, não é algo simples, né? E a gente começa perdoando as pequenas ofensas, os pequenos deslizes, porque todos cometemos, para conseguirmos, né, chegar ao ponto de perdoar aquelas ofensas mais graves. Mas então, entrando dentro desta ótica espírita, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: somos espíritas? Acreditamos na pluralidade das existências, na reencarnação, na bondade, na justiça divina?
volto a perguntar, somos espíritas? É importante fazermos essa reflexão. Nós viemos no centro espírita, ouvimos as palestras, lemos o Evangelho, mas isso está da boca para fora ou nós internalizamos no nosso coração e aplicamos na nossa vida? Os ensinos do Cristo, as leis divinas, elas vêm nos dizer que é preciso perdoar. E volto aos conceitos iniciais: perdoar incondicionalmente. Então, se somos espíritas, temos que ter em mente isso, que é preciso perdoar. E para que então a gente consiga entender essa noção do perdão e ao quanto ele deve atingir, é importante a gente continuar fazendo alguns avanços aí na nossa reflexão. Haroldo Dutra Dias, quando ele vai falar sobre expiação, ele cita alguns exemplos que tornam bastante clara as coisas. Um exemplo que ele cita é fazendo uma pergunta: de que lado da espingarda nós estávamos na reencarnação passada? Do lado do gatilho ou do lado do cano? Nessa reencarnação nós vamos estar do lado contrário ao que nós estávamos. E avaliando então por essa ótica das reencarnações, das expiações, nós vamos entender que muitas vezes as ofensas, as vicissitudes que nós passamos, elas têm uma causa não nessa existência, têm uma causa em existências anteriores. E muitas vezes, esta ofensa que está ocorrendo comigo hoje, eu posso ter dado causa, posso estar do lado do gatilho na reencarnação anterior. Então, se nós seguirmos nesse dilema de alternar ofensas, se ninguém tomar a iniciativa de guardar essa espingarda no armário, nós vamos seguir num ciclo vicioso de ofensa, de raiva, de mágoa, que só vai dar origem ao quê? Às vicissitudes, às desavenças. Então esse ciclo ele precisa ser rompido. E eu não posso esperar que o outro tome atitude. Essa atitude tem que partir de mim. Porque senão nós vamos nos prolongar durante séculos sem evoluirmos. Dando causa muitas vezes às obsessões, a quadros obsessivos muito graves, que se estendem no plano físico e com o desencarne segue no plano espiritual. É isso que queremos? Acredito que não. Então é preciso perdoar, independente da ofensa recebida. Sei que é difícil, principalmente quando olhamos, como falei, da ótica aqui da Terra. Mas se somos espíritas, temos que ter em mente que muitas destas situações nós mesmos estamos dando causa. Talvez não aqui nessa existência, mas isso talvez tenha se prorrogado de existências anteriores. E aí surge um motivo, então, para perdoar. A misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos nosso passado culposo, alicerçando-nos um novo destino. Se reconhecermos no inimigo de hoje uma vítima do nosso passado culposo, aprenderemos que orar por ele é caminhar para a nossa própria libertação espiritual. Perdoar o próximo é perdoar a nós mesmos. No momento que praticamos, que botamos em prática o perdão sincero, nós estamos nos libertando dessa amarra, desses golpes que são nos dados. Se seguirmos com aquela ideia, nós vamos seguir alternando o lado da espingarda. Então, por isso, o perdão, ele na realidade, ele é um remédio para nós mesmos, porque nós estamos nos libertando dessa situação. Estamos colocando num outro quadro. Aquela ofensa, quem praticou vai ter que reaver ela de uma forma ou de outra.
A justiça divina a gente ouve falar e isso é certo, né? Ela não falha. Então, Deus, Ele não pratica o castigo, né? Na realidade, Ele nos dá a oportunidade de reparar aquele erro que cometemos. Agora, se eu seguir também dando causa, eu também terei que reparar a ofensa que eu estou fazendo. No momento que eu pratico o perdão, eu me liberto. Então, por isso a necessidade de perdoar. Mas, feitas essas considerações, né, é muito fácil falar, mas da onde que a gente tira esses conceitos? Da onde que vêm estas ideias? E nós vamos ver que o maior exemplo de perdão que nós tivemos foi o do Cristo, quando na cruz ele pediu ao Pai: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o maior exemplo que nós tivemos na Terra nos concede o maior exemplo de amor e de caridade que pode ser dado, que é o perdão. E aí nós vamos ver no Evangelho de Marcos, então, capítulo 11, versículo 25 a 26, algumas aqui, eu vou trazer algumas citações, tanto da Bíblia quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, só para ilustrar essa necessidade do perdão. Porque existem várias aqui, se a gente for ficar citando todas, a gente vai muito longe. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Fazei ao próximo aquilo que quer que façam a ti mesmo. Se deseja o perdão das tuas ofensas, pratica o perdão também. Paulo, quando fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, diz: em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então aí a referência ao nosso maior exemplo de amor e de caridade. No Evangelho também, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nós vamos ter esses ensinamentos referentes ao perdão. O capítulo 10 do Evangelho fala sobre isso. O capítulo inteiro tem passagens sobre isso. E em outras passagens do Evangelho, como no capítulo 9, tem 7, quando fala da paciência, ele também nos coloca o perdão como a maior forma de caridade que podemos praticar. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, novamente, é preciso perdoar. E ainda no capítulo 10, perdoais para que Deus vos perdoe, uma passagem de Mateus, capítulo 18, os versículos 15, 21 e 22, acredito que essa passagem muitos já tenham ouvido, que é sobre o quanto devemos perdoar, o quanto devemos entender as ofensas que são praticadas contra nós. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Não precisamos fazer conta, que ninguém vai exigir a matemática, mas voltamos àquele conceito inicial. O perdão, ele é incondicional e deve acontecer tantas vezes forem necessárias. Lembrando que na realidade o perdão nos liberta. No momento que perdoamos, nós não estamos sendo coniventes com o ato. Nós estamos nos libertando daquele sentimento negativo e estamos, por consequência, praticando a caridade e nos melhorando. Agora, esse perdão não pode ser aquele perdão da boca para fora.
Tem que ser um perdão sincero. E realmente aquela situação não me gerar mais sentimento negativo. Volto a dizer, parece fácil, né? Falando parece fácil. Eu sei que é difícil. É um processo. Um processo demanda várias etapas. E nós vamos chegar aqui a passar algumas etapas que vão facilitar esse processo do perdão. Essa caminhada rumo a essa verdadeira prova de amor, que é o perdão. Além disso, o perdão, ele nos dá uma certa tranquilidade, né? Nos coloca em equilíbrio espiritual. Por quê? Porque eu não fico mais remoendo aquele sentimento, criando situações que na realidade muitas vezes são criadas por mim. Eu fico ali amarrado naquele fato. Eu fico remoendo aquela situação. Por que fulano fez isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? E às vezes essa situação já passou 10 anos, 15 anos, e eu sigo lá. Por isso que o perdão é libertador. Por isso que há essa necessidade de nós compreendermos esses conceitos do perdão e realmente aplicarmos em nossas vidas. E aí, volto ao que eu falei logo no início, né? Quando passamos a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, nós estamos nos preparando para que possamos aplicar esse ensinamento, né, às grandes ofensas, às grandes turbulências que viermos a passar. Perdoar não é algo simples, é um gesto dos mais honrosos que podemos ter. E é um gesto importante. Nós vamos ver que perdoar vem da expressão latina perdonare, que diz doar além. É um convite a esse esforço. É um convite a nos doarmos um pouco mais, a nos tolerarmos um pouco mais. Temos que ter isso em mente. Deus muitas vezes põe certas provações para que então possamos, né, passando por elas, evoluirmos. Na realidade, essas situações em que nos exigem o perdão, elas são uma grande escola na nossa caminhada evolutiva. Então, precisamos nos doar mais um pouco. Eu trago também algumas palavras de Raul Teixeira no programa Vida e Valores da Federação Espírita do Paraná, que eu acho que nos massificam essa ideia da necessidade de perdoar e o quanto o perdão nos faz bem. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida, seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, porque o perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que recebe, mas a criatura que oferece. Normalmente os indivíduos que são perdoados não estão liberados da própria culpa. É aquilo que eu falei, eles vão ter que reparar de uma outra forma, não naquele ciclo que nós víamos, né? Alternando os lados da espingarda, como diz o Haroldo, né? Eles vão ter que reparar aquilo de uma outra forma. Mas nós, ao momento que praticamos esse perdão sincero, estamos nos libertando dessa situação. A criatura que tem dificuldades para perdoar os outros também é aquela criatura que não se perdoa a si mesma. E aí entra esta questão, né? Temos que praticar o perdão ao próximo para entender as nossas falhas. Nós aqui estamos sujeitos ao erro, vamos errar muitas vezes, já erramos muitas vezes. Temos que trabalhar para que nessa existência façamos o mínimo de coisa errada, né? E adquiramos o máximo de evolução que a gente se propôs lá quando fez o nosso planejamento reencarnatório. É difícil, é óbvio que algumas coisas não vão dar certo, vão ficar uma continha para a gente reaver, mas nós temos que pôr em prática. Então, a partir do momento que nós viemos à casa espírita, que nós temos estudo, que nós ouvimos falar
doutrina libertadora, nós temos o compromisso também de pôr em prática aquilo que nós ouvimos. E entre essas ações, uma das mais importantes é o perdão. A criatura que não perdoa a si mesmo não é a criatura mais justa, é a mais orgulhosa. E aí a gente entra também na questão que o orgulho não é dos melhores sentimentos. Na realidade, devemos cultivar a humildade, a compaixão, o amor ao próximo. Como eu falei, o perdão é um processo, e agora nós vamos entrar já nessa fase mais final aqui da nossa conversa, que é para entender ou tentar tornar um pouco mais acessível essa ideia do perdão. Essas fases, elas não são estudadas só pela ciência espírita, né? Elas são estudadas pela psicologia e por outras ciências afins, né? Que estudam o comportamento humano, e tem estudiosos que dividem em mais fases, outros dividem em menos, né? Isso não importa. O que importa é nós termos uma visão geral sobre o perdão. E aí, a ideia de quando a gente passa por uma ofensa, então se levanta, em regra, 5 fases. Aí. A primeira fase é a da negação, que é a de nem aceitar o fato, né? De negar o fato, né? Ou muitas vezes não querer enxergar ele, dizer, não, isso aí não aconteceu, ou tentar esconder aquele sentimento dentro de mim. A segunda fase é a fase da raiva, é a fase em que a gente começa a se dar por conta que tem algo errado. A gente começa a se questionar, por que isso aconteceu? Por que essa pessoa fez isso comigo? E aí, a gente tem que tentar passar por essas fases de uma forma mais rápida possível, né? Para chegar na fase em que nos damos por conta realmente de que é necessário perdoar. Mas essas fases, elas também são importantes, porque essa fase da raiva mesmo, muitas vezes vai nos tirar da inércia, daquele estado que nós estávamos e nem falar sobre o fato, muitas vezes. Uma outra fase é a fase da barganha, que é quando eu tenho consciência da ofensa que foi praticada e aí eu começo a colocar algumas condições. Não, se ele vier me pedir desculpa, eu perdoo. Se acontecer determinada situação, eu perdoo. Não é a fase mais correta, mas está um passinho à frente da fase da raiva. Nós já estamos começando a ter consciência da necessidade de perdoar. Depois nós vamos ter a fase da depressão, que muitas vezes é aquela fase em que a gente começa a enxergar que talvez tenhamos errado também, que talvez esse processo devesse ser mais rápido, né? E a última fase é a fase da aceitação, que é a fase onde nós vamos entender que realmente é necessário perdoar e que essa é a melhor escolha. Porque nós vamos, a partir do momento que nós perdoamos o próximo de forma sincera e que aquele mal praticado não nos afeta mais, né, nós estamos nos libertando daquele sentimento negativo e construindo, na realidade, uma nova caminhada. Uma caminhada edificante, não uma caminhada que fica remoendo situações. Então, quanto mais rápido chegarmos nessa fase da aceitação, melhor. Né? E vamos entrar na questão do como perdoar, e aqui também eu trago alguns pontos do Dr. Fred Luskin, que é um PhD em psicologia, e ele tem livros, estudos sobre o perdão, e eu acho que isso pode ser aplicado junto com o conhecimento espírita, para que nós cheguemos a uma melhor ideia de como perdoar. E aí ele coloca 9 passos, então, que eu vou passar aqui. Saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então relate a sua experiência a 1, 2 pessoas de confiança. Então muitas vezes é importante a gente conversar
Não sair explanando sobre o fato, mas procurar pessoas amigas, familiares, né, para conversar sobre o fato. Pelo menos isso vai nos despertar a consciência do que realmente ocorreu. E aquela pessoa que está de ouvinte ali, ela não precisa muitas vezes tecer comentários, sugerir algo. Ela precisa ouvir, para que esse sentimento de aceitação que nós falamos anteriormente, ele se desperte naquela pessoa que está necessitando perdoar. Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Ninguém mais precisa saber da sua decisão. Isso é uma outra questão. Não é necessário falar para a pessoa que eu estou perdoando dela. O importante é o meu sentimento. É eu ver aquela situação, aquele fato que ocorreu e aquilo não me prejudicar mais. Se isso mudou dentro de mim, se aquilo não gera mais sentimentos negativos, eu cheguei ao perdão. Se a outra pessoa vai ficar sabendo, se eu achar que é necessário, tudo bem. Agora, se eu não me sentir bem nesse sentido, que eu tenha a consciência de que eu preciso realmente entender aquela situação e trabalhar ela dentro de mim para que ela não me afete mais. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Agora também não adianta dizer que perdoou e ficar alimentando sentimentos negativos. Ficar procurando uma justiça que não cabe a nós ser feita. A justiça terrena vai ocorrer nos tribunais da forma que tiver que ocorrer. Agora, a gente sabe que a justiça divina, que é a mais importante, ela vai reaver nessa existência, na próxima, ou nas próximas, né, estes fatos. Nada fica para trás. Então eu não preciso ficar procurando justiça. Eu tenho que procurar o amor, o sentimento de caridade. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e o desconforto físico de que você sofre agora, e não daquilo que o ofendeu ou agrediu há 2 minutos ou há 10 anos. É o que eu digo, muitas vezes o perdão ele está dentro de nós, mas eu fico alimentando aquilo ali. Eu fico remoendo aquela situação. Talvez para uma mãe que perdeu um filho, um crime, seja difícil compreender isso que eu estou falando, mas assim, é um exercício. Nós temos que começar. E muitas vezes nos envolvendo com outras situações, com a caridade, com a ajuda, com a assistência, com a participação em outras atividades, eu vou criar essa perspectiva do amor. Porque uma coisa é certa, mudar o passado, não vamos conseguir. Agora, criar uma nova perspectiva, nós temos essa possibilidade. E nós não vamos criar uma perspectiva boa alimentando sentimentos negativos. Nós vamos criar uma perspectiva boa se nós alimentarmos sentimentos positivos, de amor, de ajuda, de auxílio. Então, por isso se reafirma, é preciso perdoar. No momento em que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para atenuar os mecanismos do seu corpo. Desista de esperar de outras pessoas ou de sua vida coisas que elas não escolheram dar a você. Lembre a si mesmo que você pode esperar saúde, amizade, prosperidade e se esforçar para conseguir. Porém, você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando você não tem o poder de fazê-las acontecer. Então, nós não temos o poder de modificar aquilo que aconteceu lá no passado, de dizer que aquilo não existiu, de que aquilo não ocorreu. Eu posso corrigir esse erro no futuro. Se eu seguir naquela mentalidade, refletindo aquele sentimento negativo, eu não vou estar corrigindo. Então eu preciso praticar o perdão, me libertar dessa situação e esperar que o outro tome uma atitude não é a melhor ideia. Talvez isso não vá ocorrer. O que está em nossas mãos?
É nós praticarmos essa atitude. É o que eu falei lá me apropriando do exemplo do Haroldo. Alguém tem que guardar a espingarda. Não adianta nós ficar reencarnação após reencarnação um praticando mal contra o outro. Alguém vai ter que dar um basta nisso. Então nós temos que ter a consciência que precisamos perdoar. Coloque sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para suas metas. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor alternativa. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, que daria poder sobre você, a pessoa que o magoou, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade a seu redor. Modifique a sua história de ressentimento, de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Deus e Jesus nos convidam a dar além, a nos provarmos, e nós somos capazes disso. Portanto, é preciso perdoar. Por mais difícil que seja, é preciso perdoar. Espero que tenham sido claras as minhas palavras e que possam refletir na mente de vocês, para que a gente pratique um pouco mais desse ato de perdão nas nossas casas, no nosso dia a dia, exercitando lá no início, nas coisas mais simples, para que a gente possa perdoar as mais graves e não seguir nesse ciclo de ódio e de mágoa, de rancor. Muitas das coisas que acontecem na Terra derivam da falta de perdão, porque alimentamos sentimentos negativos. Boa noite, obrigado. Tivemos ensinamentos que nós foram transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Por esta irradiação, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e os espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, orfanatos, hospitais, creches e também para os nossos lares, para os nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam ouvidas como medicamentos para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixaste nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste, para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno, e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados, que precisam de uma palavra de carinho e fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fisioterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirigam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.